Oi gente, tudo bem? Primeiro de tudo, eu queria agradecer quem está assistindo esse vídeo e bem-vindos a mais um episódio de Pelo Mundo. Hoje a gente vai falar com uma grande amiga minha, a gente se conhece desde a época da escola e ela fez intercâmbio para a França. Então ela vai contar um pouquinho mais de como que foi a experiência dela para ajudar quem tem vontade de ir para lá. Oi Isa, tudo bem? Como que você tá? Oi, Flá, tudo bem? E com você? Também. Isa, conta pra todo mundo pra onde que você foi, que cidade e que país que você foi. Eu fui para Versalhes, que é uma cidade perto de Paris, na França. Legal. E quanto tempo que você ficou lá? Eu fiquei 6 meses. Você foi fazer um intercâmbio, né, na época da faculdade. Isso, fui ficar um semestre letivo da faculdade. Então foram 4 meses de aula e aí depois eu fiquei os 2 meses de férias lá, um pouco antes de começar e um pouco depois que terminou o semestre letivo lá. Conta um pouco mais como que você conseguiu ir pra lá. Eu fui pelo convênio que a minha faculdade no Brasil tinha com a faculdade de lá. Então foi todo o processo seletivo e a inscrição na faculdade, foi tudo pela faculdade que eu já estava matriculada aqui em São Paulo. Ah, legal. Então eu acho interessante, se você tem vontade de fazer um intercâmbio e tá na faculdade, conversa lá na sua faculdade, que daí você consegue descobrir quais cidades que tem disponíveis, porque não são todas, né? E que tem ligação com a sua faculdade, que daí você consegue estudar lá também. E Isa, o que você sentiu quando você chegou lá? Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu senti foi, assim, aquela preocupação de ter que arrumar tudo. Foi a primeira vez que eu morei sozinha, então, fechar o contrato com a proprietária do apartamento que eu aluguei, comprar internet para colocar em casa, descobrir onde que era a faculdade, como que eu fazia para ir, para voltar, todas essas coisas, assim, me deixou muito preocupada assim, no começo para resolver tudo, então nem deu tempo de eu parar muito para pensar no que eu estava sentindo. Depois que eu já tinha resolvido tudo, que estava assim, prestes a começarem as aulas, que eu parei e aí eu senti assim que eu tinha me mudado mesmo para lá, que ia ficar bastante tempo, então aí deu até um pouquinho de medo antes de começarem as aulas, de ver todas as minhas coisas no armário lá e tal, mas depois isso passou. Uma pergunta, qual que é a maior diferença que você achou com o Brasil? O que eu senti mais diferença no meu dia a dia foi a mudança de clima. Quando eu cheguei lá, estava no final do verão, então estava muito quente. Eu não esperava que eu fosse sentir até mais calor do que eu já senti aqui em São Paulo lá. E aí bem no final de semana que já mudou pro outono, esfriou e depois assim não teve mais nenhum dia que esquentou mais nem um pouco. Então foi bem definida a mudança do verão pro outono e depois foi a mesma coisa quando mudou pro inverno também. E aí no inverno eu já esperava que ia ser completamente diferente. Peguei neve e tal, mas isso de ter bem definido e quando muda a estação, muda mesmo o clima e depois você não tem mais um dia de clima diferente. Isso eu achei bem diferente do que tem no Brasil. E uma coisa, né, que em São Paulo, assim, o inverno fica frio, mas tem alguns dias de calor. Pelo menos aqui nos Estados Unidos e eu acho que aí na Europa, não, lá na Europa, também, assim, tá frio, é frio. Vai fazer frio por 3 meses, 4 meses, não vai ficar quente, né? E Isa, agora, você tem uma curiosidade legal pra falar de lá? Uma curiosidade legal de Versalhes é que é uma cidade muito pequenininha, mas ela é muito próxima de Paris. Então, tinham vários. Eu morei em Versalhes mesmo, mas tinham vários amigos que moravam em Paris, que iam e vinham todos os dias. Quando eu queria ir passear em Paris, fazer alguma coisa, era muito fácil. Tinha a opção de ir com o que eles chamam de RR, que ele fica no meio termo entre um metrô e um trem, que em 20, 25 minutos eu já estava no centro de Paris. Então, apesar de ser outra cidade,
eu chegava lá muito rápido e muito fácil, às vezes assim, de tempo que eu ficava no transporte que eu pegava para ir para lá, era um tempo mais curto do que em São Paulo eu demoro para ir para fazer alguma coisa em um outro bairro. Então eu acho que isso é uma curiosidade bastante legal, que apesar de ser outra cidade, ele é bem perto de Paris. Isa, você se adaptou bem a morar lá em Versalhes? Eu me adaptei bem. No começo eu tive um pouco de dificuldade quando eu comecei a ter as aulas em francês por causa do idioma. Eu tinha estudado bastante antes de ir. Eu estudei francês por muitos anos e fiz um intensivo antes de chegar lá. Mas quando eu cheguei e comecei a ter aula de arquitetura na faculdade, eu achei que eu não estava preparada, porque foi difícil de entender. Mas com o tempo foi melhorando e aí eu comecei a entender bem. E aí foi muito legal ter essa experiência, tanto de ter aula, quanto falar com os meus amigos no dia a dia em francês e fazer aquelas coisas pequenas, de ir no banco, ir no supermercado, ir na farmácia, tudo imersa numa cultura diferente, falando sempre o outro idioma. Então isso me ajudou a me adaptar melhor. Então no começo foi um pouco difícil, mas depois foi tudo bem, eu me adaptei bem, sim. Ai, que bom. E você fez amizade fácil lá? Eu fiz amizade fácil, meus primeiros amigos foram os outros intercambistas. Não tinham outros intercambistas brasileiros, tinha só eu do Brasil. E a maioria dos outros intercambistas eles eram de outros países da Europa. Tinha bastante gente da Itália e da Espanha. E também fiz amizade com os franceses da faculdade de lá, que estavam estudando lá. Eles tiveram um programa de gincana, festas, coisas para fazer a integração dos intercambistas com os alunos da faculdade. Então, isso me ajudou bastante a conhecer outras pessoas. E, e aí eu fiz amigos lá, inclusive amigos que eu recebi depois em São Paulo, que vieram me visitar. Depois, quando voltei para lá, eu vi esses amigos de novo, então foi muito legal. Ah, que bom. Legal. Bem legal isso. Isa, pra finalizar, conta uma história legal que marcou o seu tempo lá. Uma história legal é que a faculdade de arquitetura de Versalhes, ela é em um prédio que fazia parte do complexo que era o Palácio de Versalhes. Então, depois que ele deixou de funcionar como um palácio, a cidade adaptou várias partes dele para serem usadas com outras coisas. Então, assim, tem bastante área verde lá, que era parte do jardim e que hoje funciona como parque da cidade. O prédio onde a faculdade de arquitetura também fazia parte do palácio, então era um prédio super bonito, é patrimônio histórico deles. Então, é diferente, é muito legal ter estudado lá. E a parte que hoje funciona como museu do palácio, que tem um jardim que é bem turístico, que as pessoas vão bastante visitar lá, a gente que estudava na faculdade, a gente podia entrar sempre que a gente queria, sem pagar o ingresso para visitar, só mostrando a carteirinha da faculdade, e era bem em frente do prédio que a gente tinha aula. Então era muito legal, porque naquele semestre assim, virou um passeio de fazer na hora do almoço, dar uma volta lá e voltar, ter aula olhando pela janela e vendo o jardim do palácio e o palácio também. Então isso foi muito legal, marcou bastante o meu tempo lá. E é bem diferente. Eu acho que é bem também característico de ter morado lá, porque assim, o ponto turístico principal de lá. Quando as pessoas falam em Versalhes, todo mundo lembra, pensa no palácio. Nossa, incrível, nossa. Que sonho. Queria eu ter vivido essa experiência. Demais, adorei. Gente, eu espero que tenha ajudado quem tem interesse em ir para Versalhes ou para França. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.